Após anos enfrentando secas, enchentes, juros altos e aumento dos custos de produção, os produtores acumularam mais de 170 bilhões de reais em dívidas. A aprovação do Fundo Pré-Sal pode ajudar a evitar um colapso financeiro no campo? Será? Qual o retrato atual do endividamento hoje dos produtores, professor? Joyce, nós estamos vivendo a maior crise econômica do agro, pelo menos nos últimos 10 anos. Talvez nos últimos 20. Uma crise sem precedentes. E os números deixam isso muito claro. Nós tivemos, esse ano, um recorde de recuperação judicial de empresas que não conseguem arcar com as suas dívidas e vão ao judiciário para tentar reestabelecer suas condições. Nos últimos 12 meses, esse número chegou a quase 2.000 empresas. Se nós formos olhar para a inadimplência do crédito rural, esse índice também é recorde no Brasil. 7,5% mais ou menos daqueles produtores que tomaram crédito não conseguiram pagar a sua dívida para o banco. O ano passado, para se ter um contraste, era de 2,3%, um aumento enorme. Se nós formos olhar para o crédito que já está estressado, em que o produtor está renegociando, já está alongando com o banco, esse número chega em torno de 15% daquele montante que é alocado pelos bancos para o investimento no campo. Em outras palavras, Joyce, nós estamos vendo uma massa de produtores no Brasil altamente estressada, com dívidas acumuladas. Uma parte desse pessoal já está com a disputa no judiciário e a outra parte está aguardando para ver o que pode vir por aí. Agora, por que a maior dos últimos 10 anos, nesse momento, foi acumulando e aí chegou no momento que não tem mais fôlego? É mais ou menos isso, Joyce. É interessante a sua pergunta, porque o que acontece no campo é que a atividade rural, às vezes eu costumo dizer que ela é uma atividade de travessia. Você capta um grande investimento para fazer a sua produção, comprar semente, insumo, colocar a máquina no campo para rodar e só vai pagar depois da safra, em períodos muito específicos em que ele tem que arcar com essa parte da dívida no banco. Então, nesse processo, com grande frequência, o produtor toma um empréstimo, 2, 3, 4, e aí ao longo do tempo vai quitando aqueles empréstimos. À medida em que nós fomos vendo um conjunto de crises se acoplando, o produtor foi renegociando parte desses empréstimos que ele tomava. Tomou um empréstimo, então, a um juro, vamos dizer, de 10%, não conseguiu pagar, alongou para uma taxa de 13%, não conseguiu, 18%, e agora uma grande parte dos produtores no Brasil tem dívidas com financiamento à taxa de juros de em torno de 20% e alguns dando a chamada a alienação fiduciária em garantia, Joyce, que é um sistema de proteção para o empréstimo que permite a transferência da propriedade num período muito rápido. Basicamente, em 30 dias, quem não paga a sua dívida perde a fazenda. Agora, por que isso foi se acumulando? Em primeiro lugar, nós temos no Brasil uma taxa de juros astronômica. Se formos comparar com outros países, a nossa rivaliza com a Rússia, que vive uma guerra há anos na Ucrânia. Tal é a sensação de insegurança daqueles que emprestam dinheiro para o Brasil. Além disso, tivemos no passado alguns episódios de crise climática. O Rio Grande do Sul é emblemático. Enchente num ano que, de fato, aterrorizou boa parte da população, seguido de secas, que fez com que houvesse ali um conjunto de perdas econômicas significativas. E para piorar a história, não é, Joyce? Agora vivemos com uma guerra lá no Oriente Médio que fez com que o preço dos fertilizantes fosse para as alturas. Isso responde por em torno de 30% do custo da safra, dado que o Brasil praticamente não tem capacidade de produzir fertilizante interno. Junto os fatores, Joyce, ao longo do tempo, essa panela de pressão foi esquentando e agora ela está prestes a estourar. Agora, professor, explica para a população o que acontece com a produção de alimentos quando o produtor perde o acesso ao crédito. Isso é muito importante se entender, Joyce, porque sempre quando a gente fala de, olha, houve uma crise, alguém quer renegociar a sua dívida, a imagem imediata das pessoas é, uai, mas o mercado não é feito de empresas que quebram? Quebrar por si só não é um problema da economia, é uma competição. Alguns ganham, outros perdem, há uma renovação ao longo do tempo. Verdade. Agora, quando esse número de quebras em um setor, que é a verdadeira máquina de geração de renda e riqueza da economia, se espalha como uma espécie de epidemia no país, nós não estamos mais falando de um problema de um produtor que não é competente ou não é capaz. Nós estamos falando de uma crise do próprio sistema de financiamento e de gestão da economia nacional. Por quê? Porque à medida em que essa crise se expande, Joyce, aqueles que emprestam dinheiro para os produtores vão pensar duas vezes. O que nós já estamos vendo acontecer no mercado?
De um lado, os bancos reduzindo o limite daqueles que tomam empréstimo. De outro lado, uma exigência cada vez maior de garantia. Qual a consequência? O filtro para alimentar a economia do agro com recurso, ele seca ou ele fecha. E se fechamos esse ciclo, Joyce, aí o que parecia ser um problema pontual se espalha para o futuro. Nós temos alguns estudos que mostram uma relação quase direta entre enxugar o crédito e reduzir a área plantada. Então, nós já estamos vendo os produtores com quem a gente conversa, dizendo, veja, não sei se terei crédito, se não tenho crédito, não sei se vou plantar, vou reduzir. Se você reduz a área plantada, a participação do agro no PIB brasileiro, ela é tremenda, é o motor da nossa economia. Tivemos um PIB agora, no ano passado, de pouco mais de 3 trilhões de reais, e nós temos a participação do agro com 25% desse PIB, um crescimento de 11,7% da nossa economia, quando o PIB brasileiro, na média, cresce 2%. Então, se nós fechamos essa fábrica, nós paramos a produção de alimento nos anos seguintes, nós interrompemos a máquina econômica que é responsável por boa parte do emprego, da renda e do dinheiro que circula no interior, e nós corremos o sério risco de elevar o preço dos alimentos na gôndola do supermercado. O nome disso é inflação. Quem paga a conta, portanto, Joyce, não é só aquele produtor do interior que agora sofre para arcar com os custos do endividamento em massa no Brasil. É a população brasileira em geral. E se você pudesse ter acesso aos bastidores do Sem Filtro e conversar direto com os comentaristas e âncoras da Oeste? Agora, isso é possível com o Clube de Membros do nosso canal no YouTube. O clube foi criado para quem quer dar um passo além e fazer parte de uma comunidade exclusiva. São 3 níveis de assinatura, pensados para aproximar você da nossa equipe. No plano apoiador, você ganha destaque no chat, figurinhas personalizadas e acesso a publicações exclusivas na comunidade do canal. Quer estar ainda mais perto da Oeste? Nos níveis Engajado e VIP, nós liberamos acesso às lives fechadas com nossos apresentadores e comentaristas, nas modalidades mensal ou semanal. Você também participa de sorteios de livros e produtos da Oeste, além de acesso antecipado a vídeos e a uma visão direta dos bastidores do programa Oeste Sem Filtro. Faça parte do nosso clube de membros e tenha acesso a lives exclusivas comigo e com todo o time da Oeste. Se você acredita na importância de um jornalismo livre, independente e comprometido com os fatos, clique agora no botão Seja Membro e conheça todos os detalhes e vantagens de cada plano.